Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre variáveis separáveis. Aqui é a parte 2 da nossa aula anterior, então vamos lá. Na aula anterior nós vimos equações das mais simples possíveis. Na aula de hoje nós vamos ver umas integrais separáveis um pouco mais complexas. Mas não se preocupe, pois elas são muito simples. São complexas, mas são simples. Então vamos ao vídeo. O segundo tipo de equação da qual nós podemos utilizar esse método é quando nós temos uma dy dx que é igual a uma g de x sobre uma h de y. Ou seja, aqui é uma função, mas essa função ela depende de x e aqui ela depende de y, a parte de baixo dela. Para resolver isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar cruzando. Por exemplo, nesse exemplo aqui nós podemos multiplicar aqui o h de y vezes o dy e igualar com uma g de x vezes a d de x. E depois disso nós aplicamos aqui a integral de um lado da h de y dy igual a g de x dx. Com isso nós resolvemos a integral da mesma forma que nós resolvemos anteriormente. Depois disso aqui é só resolver a integral e descobrir o resultado final. Sem mais delongas, vamos agora para os exemplos. O primeiro exemplo ele é bastante simples. Nós temos aqui uma dy dx que é igual a x menos 5 dividido por y quadrado. Quando vocês encontrarem aqui uma equação aqui dessa forma, você utiliza o método que eu citei anteriormente. Aqui nós multiplicamos aqui cruzando ou meio pelos extremos, não sei como é que vocês chamam. Nós vamos ficar com y ao quadrado vezes o dy. Ele vai ser igual a x menos 5 vezes o dx. Com isso nós temos a seguinte expressão. Depois disso nós só integramos aqui de um lado y quadrado dy e integramos do outro x menos 5 dx. Depois disso nós resolvemos aqui todas as duas integrais, que a integral de y quadrado é igual a y/3 sobre 3 e a integral de x menos 5 é igual a x quadrado dividido por 2 menos 5x. E nós colocamos o c aqui de constante aqui no final. Depois disso nós reorientamos aqui toda essa equação, que o c aqui de constante vai ser igual a y/3 dividido por 3 menos x quadrado sobre 2 mais 5x, e com isso nós temos a nossa solução geral. Com isso nós concluímos aqui o primeiro exemplo. No segundo exemplo nós temos 1 mais x dy menos y vezes o dx. Para resolver isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui esse y dx aqui para o outro lado da equação. Com isso nós teremos o seguinte, nós teremos 1 mais x aqui dy vai ser igual a y dx. Pois como eu passei ali para o outro lado da igualdade, esse sinal aqui ele vai passar positivo. Depois disso, nós podemos passar aqui dividindo o que está multiplicando. Nós passamos aqui dividindo o y, vai ficar 1 sobre y vezes o dy. E nós passamos dividindo aqui o 1 mais x. Vai ficar aqui no outro lado da igualdade, 1 sobre 1 mais x vezes o dx. Depois disso, nós passamos aqui a integral dos dois lados da equação. Nós passamos aqui a integral de um lado, 1 sobre y, dy. E depois nós passamos a integral do outro, 1 sobre 1 mais x dx. Quando fica assim, fica bem simples, é só resolver aqui essas integrais. A integral aqui de 1 sobre y dy é igual ao ln de y. E essa integral aqui é igual ao ln de 1 mais x mais c. E depois é só reorientar aqui essa integral. Nós colocamos aqui que c é igual ao ln de y menos o ln de 1 mais x. Com isso nós chegamos ao final do nosso segundo exemplo aqui da aula de hoje. E essa aqui é a nossa solução geral. No terceiro exemplo da aula de hoje nós teremos aqui dy dividido por dx é igual a menos x dividido por y, sendo que ele pede que nós façamos o cálculo do PVI. E no PVI aqui, y aqui quando x é igual a 4, y é igual a 3. Então nós vamos primeiro aqui descobrir a solução geral e depois fazer o cálculo do PVI. Vamos primeiro desvendar a solução geral. Para fazer a solução geral nós vimos anteriormente que nós temos que reorientar aqui essa integral. Quando nós multiplicamos aqui cruzando vai ficar y dy é igual a menos x dx. E depois nós passamos aqui a integral
fica a integral de y dy é igual à integral de menos x dx. E depois nós integramos as duas parcelas. A integral de y é igual a y² dividido por 2. E a integral de menos x é igual a menos x² sobre 2 mais c. Quando nós reorientamos aqui, nós temos que esse c aqui vai ser igual a y² dividido por 2 mais x² dividido por 2. Que essa aqui nada mais é do que a nossa solução geral. De posse da nossa solução geral, vamos fazer agora o cálculo do PVI. Para fazer o cálculo aqui do PVI, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos substituir onde tem y nós colocamos 3 e onde tem x nós colocamos 4. Então, vamos resolver aqui. Que o c aqui vai ser igual. O y é igual a 3² sobre 2. E o x aqui é igual a 4, fica mais 4² dividido por 2. Isso aqui é bem simples de resolver. 3² é igual a 9 sobre 2. 4² 16 sobre 2. Quando nós realizamos essa soma aqui, 9 mais 16 é igual a 25. E o 2 aqui nós só conservamos. Sendo assim, o cálculo do nosso PVI está concluído e o valor da nossa constante é igual a 25 dividido por 2. E depois disso, o nosso exemplo 4 aqui foi concluído. No nosso quinto exemplo, nós temos a seguinte equação. Nós temos y' menos o seno de 5x é igual a 0. E nós temos essa condição, y0 é igual a 0. Veja que é a mesma coisa que eu explanei aqui anteriormente, mas só que ela veio escrita aqui de outra forma. Então, quando vocês encontrarem questões aqui dessa forma, vocês fazem o mesmo que foi feito na questão anterior. Vamos resolver agora a nossa equação. Y' menos o seno de 5x é igual a 0. Depois nós reorientamos que fica y' é igual ao seno de 5x. E depois disso nós temos que esse y' aqui é igual a dy dx, que é igual ao seno de 5x. Depois disso nós passamos aqui esse dx ali multiplicando e passamos a integral. Quando colocamos aqui, nós ficamos com a integral de dy é igual à integral do seno de 5x dx. E depois disso nós só resolvemos aqui a integral. A integral aqui de dy é igual a y, que ela vai ser igual à integral aqui do seno de 5x. Quando nós resolvemos aqui essa integral, nós temos o seguinte resultado. Nós temos o menos cosseno de 5x dividido por 5. E colocamos o c de constante. Depois, quando nós reorientamos aqui essa equação, nós temos que a constante é igual a y mais o cosseno de 5x dividido por 5. Depois nós vamos fazer aqui o cálculo do PVI. Eu vou utilizar aqui essa parte aqui da folha para fazer o cálculo ali do PVI ali do exemplo 5. Aqui no lugar onde tiver x aqui, nós temos que o y aqui, quando x é igual a 0, ele é igual a 0. Sendo assim, o y e o x aqui também é igual a 0. Substituindo aqui na fórmula nós temos o seguinte, que o c é igual a 0 mais o cosseno de 5 vezes 0, que é 0, dividido por 5. O cosseno de 0, nós sabemos aqui que ele é igual a 1. Sendo assim, nós temos que o c é igual a 1/5. Como o c aqui é igual a 1/5, nós chegamos ao final do nosso cálculo do PVI e nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.